Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje nós vamos fazer aqui um balanço da economia no Brasil, na economia alagoana e traçar alguns indicadores para o ano de 2013, indicadores econômicos e de que maneira isso pode refletir na vida das pessoas, no cotidiano do brasileiro, em especial do alagoano. Eu estou aqui com a presença já do professor Avelino Balbino, economista e diretor da Escola de Gestão e Gerencial. Professor, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigado, Elias, obrigado pelo esse convite e pretendo aqui, da medida do possível, tentar esclarecer algumas dúvidas do que foi esse ano, do que a gente pode pensar para o ano 2013. Bom, professor, os gestores da economia brasileira pensaram em números em 2011 para o ano de 2012. Esses números se confirmaram? Não, Elias, os números não se confirmaram. O nosso ministro da Economia, o ministro Guido Mantega, ele teve uma visão assim, muito otimista dos fatos, digamos assim, que o Brasil ia crescer 4,5%, talvez 5%, e cumpriu um papel na economia que é de tentar, que a gente chama de gerar expectativas. Por quê? Porque existe um elemento na economia, Elias, que economia é o seguinte, você contrata pessoas, por quê? Porque você acha que vai vender, vai produzir e vender. Então o futuro, a expectativa do futuro cria um efeito real no presente. Então o Estado, o governo, ele tem um papel importante de criar essas expectativas. Só que o nosso ministro, ele exagera um pouco na dose e às vezes fica na situação do ridículo. A economia vai estar na faixa de crescer 1,5%. Ou seja, muito abaixo, 1/3 daquilo que era previsto oficialmente. Exatamente. Pra você ter ideia, até o final o terceiro trimestre do ano, a economia cresceu 0,7%. Muito pouco, entendeu? Então, essa falta de dinamismo da economia brasileira é algo preocupante. Por quê? Porque todo dia nasce gente. Todo dia 1 milhão de brasileiros vão entrar no mercado de trabalho. E isso significa que o mercado de trabalho, em algum momento, vai reclamar dessa situação. Ou seja, a taxa de emprego, de desemprego hoje, melhor falando, esse número foi aquele que foi projetado no ano de 2011 para o 2012? Foi melhor? Foi pior? Mesmo com essa quase estagnação, porque a gente cresceu 1,5, 1,3, 1,2, esse número não está fechado ainda, mas mesmo com esse resultado de dezembro, que há uma expectativa, inclusive, de que o comércio não atinja o crescimento que gostaria, essa taxa de desemprego ela ainda está dentro do razoável? A taxa de desemprego no Brasil, de um modo assim, até paradoxal, ela está em um nível excelente, praticamente pleno emprego. Está na faixa de 5,5% na média nacional. Evidentemente, algumas regiões metropolitanas, como Salvador, Recife, tem taxas diferentes. Por exemplo, do Rio de Janeiro, hoje, que está uma taxa de 3,5%. E você observa, 4,6%, 3,9% é Belo Horizonte. E dizem praticamente pleno emprego, que a gente chama na economia. Mas muito segurado pelo setor do serviço. Entendeu? A nossa preocupação é com o desenrolar do primeiro trimestre de 2013. Se a economia não continuar crescendo, como vai se comportar a taxa de desemprego? Taxa de desemprego. Nesse momento, o Brasil vive um momento muito bom, então, de massa salarial, de horas trabalhadas e de emprego. O serviço foi o elemento indutor dessa boa taxa. Da manutenção do emprego no país. Da manutenção do emprego, criação de novos empregos. Por quê? Porque o produto interno bruto do nosso país, ele é similar em termos de composição de país desenvolvido, ou seja, 2/3 dele está no setor serviço. Agora, como é possível a gente ter uma taxa de desemprego, de certa forma, boa, excelente, como o senhor fala, e ao mesmo tempo a gente tem um crescimento menos de 1,5%. Quais são os indicadores que levaram a um crescimento tão baixo? É o desequilíbrio que existe entre a indústria e o setor serviço. A indústria você pode importar e nem tudo do setor serviço você importa. Você importa, por exemplo, na escola de gestão nós importamos provedores, serviços de internet. A gente prefere locar todo o nosso serviço de internet
nos Estados Unidos, onde tem uma infraestrutura bem melhor do que no Brasil, é um custo que, na verdade, chega às vezes a 10% do que seria no Brasil por um serviço similar, mesmo com câmbio já um pouco elevado. Elevado, já está aí por volta dos 2,10. Então, esse desequilíbrio da economia brasileira, onde há uma perda de dinamismo da indústria, uma falta de competitividade e o setor serviço, que emprega muita mão de obra, né? E essa mão de obra, então, não impede essa competição internacional, tá? Então, isso hoje seria o fator que explica, tá, a manutenção do nível de emprego tão elevado. Mas veja, Elias, os últimos dados do PIB já apontam que o setor serviço cresceu a 0% em relação ao trimestre anterior. Ao trimestre anterior. Então, o terceiro contra o segundo. Essa desoneração em determinadas linhas, em determinados produtos, no que diz respeito aí à própria, a própria taxação que é feita pelo país, IPI, por exemplo, a redução dele contribuiu para a manutenção de determinados postos de trabalho, criação de outros. Foi uma boa essa redução? Contribuiu para a manutenção de postos de trabalho ou por evitar situações de demissão em massa, principalmente no setor automobilístico. Ela tem uma contrapartida ruim do ponto de vista nas cidades de interior do nosso estado, que nada tem a ver com o setor... A partilha, no caso aí, do FPM. Exatamente. Vai ter uma redução. Já ocorreu essa redução e isso tem um impacto muito grande sobre a saúde dos municípios. Mas se você pensar, se a pergunta for, ajudou a manutenção do emprego? Ajudou. Tem ajudado série de medidas que o governo tem tomado, que ele tem feito uma avalanche. Ele está preocupado. O governo Dilma e o seu Guido Mantega estão muito preocupados com o desempenho da economia. Por exemplo, há pouco a gente falava do câmbio. O câmbio tem um limite, eu sei que não dá para ficar 1 a 1, dólar e real, até porque a importação vai trucidar o parque industrial brasileiro, que é extremamente frágil ainda, apesar da economia estar num crescimento. O Brasil está ocupando com um PIB bastante expressivo. Mas há um limite e o componente inflação nessa situação? Qual foi a primeira pergunta e a segunda? A primeira pergunta vai em cima do câmbio. Há um limite, não pode ser 1 a 1, mas não tem um limite, a gente já está acima dos 2,10. O patamar que está estabelecido. O câmbio era um teto de 2,10, hoje podemos dizer que o câmbio tem um teto de 2,20. Por que é um teto? Onde o governo tenta criar mecanismos para evitar que ele suba. Por quê? Porque a capacidade que o governo tem de brigar com o mercado é, de certa forma, limitada. Temos reservas internacionais interessantes? Temos. Mas elas têm limites em relação a isso. Você não pode ficar brincando. E o mercado internacional começa a testar qual é o limite que o governo vai utilizar. Recentemente ele liberou, o IOF de algumas operações, porque era aquilo que ele usou na hora que o câmbio estava muito baixo, entrada muito grande de dólares, ele tentou travar a entrada de dólares e o câmbio subiu. Subiu, ajuda a indústria, protege a indústria nacional, ajuda as exportações do setor agronegócio, tá? E nesse momento agora ele começa a dar uma liberada em relação a isso para evitar que passe 2,20. Aí entra a minha segunda pergunta. E o processo inflacionário, isso não tem nenhuma relação? Tem uma relação sim, mas hoje a economia brasileira, de alguma maneira, ela não está tão dependente, não tem um efeito de carregamento do câmbio para a inflação tão direta como antigamente, em virtude de alguns elementos, basicamente na indexação. Apesar de hoje a economia brasileira está vivendo, todo o seu produto, ele tem um componente importado e isso haverá sim um impacto inflacionário. Agora, hoje, não consegue mensurar qual o tamanho desse impacto inflacionário. Assim, como, qual a velocidade... Esse impacto já está chegando na inadimplência? Isso está gerando um pouco mais adiante... Não, a inadimplência no Brasil tem uma razão que não está diretamente ligada à inflação, mesmo porque a gente precisa admitir que o mercado de trabalho está aquecido, não houve
perdas reais de salário, muito pelo contrário, em algumas categorias houve o ganho em reais, não é isso. O que explica a inadimplência no Brasil é essa expansão do crédito, né, quer dizer, a expansão da classe média, a expansão do crédito e essa novidade em termos de administração financeira familiar. Tá? Esse descontrole, esse planejamento e essa necessidade que você tem muito grande de consumo, que havia, né? Por quê? Porque o comércio também começa já, essas coisas começam a se estabelecer enquanto país, né? Quer dizer, as pessoas começam a planejar mais, a pensar mais um pouco, né? Não é toda promoção, né? Nem toda redução de IPI que chama, né, o consumo. As famílias já estão endividadas o suficiente e elas precisam entender como é que vai se acomodar isso. O que mantém a economia brasileira é o tamanho da economia brasileira. A gente está falando de uma economia brasileira que é a maior da América Latina, que é, sabe, a classe média no Brasil é do tamanho da população da, sei lá, da França ou da Espanha. Então isso é um elemento importante. Essas pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam Exatamente. calçar, precisam dos equipamentos. De um tamanho da economia que hoje é relevante em termos mundiais. Agora, se a gente perguntar em termos de dinamismo dessa economia, a gente tem que pegar taxa a taxa e verá que a economia brasileira não cresce adequadamente quando se compara com seus vizinhos na América Latina, com os BRICS, ele também não tem uma taxa interessante, ele está abaixo da Índia, está abaixo da Rússia, está abaixo muito abaixo da China, hoje está abaixo até dos Estados Unidos em termos de crescimento. Então, o spread bancário também tem sido bastante discutido, né? Isso. Essa taxa. Veja, vamos pegar aqui um monte de coisa que aconteceu, né? Esse ano a gente começou a trabalhar a questão dos juros ao consumidor. Só quando trabalhou a questão dos juros, não se lembra que foi nossa situação, o ano 2012, começou a trabalhar a questão dos juros quando o nível de inadimplência tinha aumentado muito. Então a primeira reação das famílias foi trocar a dívida cara por uma dívida barata. Não foi consumir mais. O que se espera que em 2013... Foi um remédio para alguma coisa que já estava errada, a doença já estava estabelecida, a gente não tem vacina nessa situação. Sim. Agora, em 2013, supondo que tudo... Professor, 2013 a gente vai falar daqui a pouquinho, nós estaremos no bloco comercial, mas vamos voltar, vamos começar a fazer agora os indicadores voltados à expectativa, né, que precisa ser criada para o ano de 2013. Como é que serão esses números? De que maneira a gente deve se comportar? Vem aí, IPTU já aumentou em quase 6%. Será que vale a pena a gente fazer uma dívida ou guardar o dinheirinho para pagar o IPTU com um desconto aí de 20% já no mês de fevereiro? É só um instante, a gente volta já já.